Olá, estamos em mais um podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello. Eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Hoje vamos falar de um assunto muito importante: título de eleitor. Tem um prazo correndo aí, mas vai muito além disso, né, doutora Daiane? A questão do título de eleitor, hoje ele é um documento que tem até a questão da biometria. Então, ele é um documento exigido muitas vezes e as pessoas muitas vezes não dão a importância que o título tem. Hoje vamos falar sobre isso, explicar um pouquinho dos prazos, o que pode ser feito na internet, o que não se pode, que tem que ser presencial. Nos acompanhe no podcast que vai ser bem interessante. O título, doutora Daiane, nos oportuniza a votar. Tem muitas pessoas que acham que não é importante a questão de fazer o título de eleitor, e a gente vem numa dinâmica um pouco diferente. Eu que estou na política, a gente diz que a política envolve tudo, né? Se a gente tem a rua asfaltada ou não, canalização, de esgoto, o mercado, se as coisas estão caras ou baratas, se passa ônibus, se não passa, tudo é política, né? Então, o cidadão tem que pensar da maneira que ele tem que votar e votar da melhor maneira possível para que tenha uma cidade melhor, um estado melhor e um país, né, ainda melhor com as garantias constitucionais que ali estão. Tu, como advogada, também tem essa visão, né? Exato, esse documento ele é fundamental para todo cidadão brasileiro. O título de eleitor é o documento que nos dá aptidão, né, para votar. E este ano, né, é um ano eleitoral. Temos votação aí de governador, deputados, né? Então é um momento bem importante para o nosso país na tomada de decisões do rumo que se vai seguir aí o ano de 2027, e é através do nosso voto, né, que nós decidimos como vai ser o andamento do nosso país, da nossa cidade, da nossa educação, da nossa saúde. E além disso, esse documento, hoje, ele é cadastrado através da biometria, que tem validade em outros âmbitos, como, por exemplo, no INSS. A gente tem esse documento que vale como prova de vida. Se eu tenho uma pessoa que votou num ano e fez o cadastramento biométrico, ali o INSS pode usar, o INSS disse que vai usar todos os bancos de dados, né, utilizados de acesso, né, do cidadão brasileiro. E esse é um dos mecanismos que ele pode utilizar. Hoje nós, né, como advogados, né, utilizamos muito esse documento que comprova a biometria, porque por vezes as pessoas ainda não foram encaminhar a sua identidade nova atualizada, que também é através do meio biométrico. Isso mesmo. Esse ano, lembrando as pessoas que nos acompanham, a gente tem eleição para deputado estadual e deputado federal, 2 senadores, né, governador e presidente da República. Então, muitos votos que se tem. Eleição passada a gente teve vereador e prefeito, e agora, este ano, a gente tem, né, esses 5 votos são bem importantes para todas as pessoas, né? Então, a quem vai lidar exatamente na Assembleia Legislativa, com toda a legislação estadual, quem vai lidar na Câmara Federal, com a legislação federal, assim como os senadores, né, o governador e o presidente da República. E agora vamos entrar numa seara bem importante, né, doutora Dani? A gente estava comentando aqui. A gente tem o prazo até dia 6 de maio, agora, para as pessoas que não votaram, né, que completaram 16 anos já pode votar. Quem completou 18 anos ainda não fez o título pode votar. Quem vota num outro município e quer transferir, tem até o dia 6 de maio para poder atualizar esse título ou fazer novo para participar desta eleição. A gente sabe que o ano todo, né, até o ano passado, teve muitos títulos cancelados, depois mais a gente vai trazer esses números, as pessoas podem estar regularizando, mas até 6 de maio de 2026, as pessoas estão aptas a ir lá fazer o título para votar nesta eleição que acontecerá no mês de outubro. Então, menos de 2 meses que esse prazo acaba se encerrando para as pessoas votarem nesse ano. Para exercer, então, seu direito de cidadão e votar nesse ano até dia 6 de maio. E a gente falou também que hoje o título de eleitor é utilizado em outras bases de dados, inclusive na questão do INSS. E quem tiver com ele irregular, quais as consequências que pode ter, assim, na vida, falando da importância do título também? Tem implicações no passaporte, né? Tem uma série de implicações, e inclusive essas pessoas podem regularizar a situação de título até 6 de maio para estar exercendo o seu direito ao voto em outubro de 2026.
Quem tem 16 anos ou vai completar, né, doutora Daiane, até o dia da eleição, então ele tem o direito de votar. Ele pode fazer o título de eleitor, mas vai ter que fazer a coleta da biometria, tudo certinho. E quem completa 18 anos também, daí já se torna obrigatório. Com 16 anos é opcional e com 18 anos já é obrigatório fazer o título se você ainda não fez. Então tem toda uma documentação, né, a documentação, o comprovante de endereço. Por quê? Por que é importante o comprovante de endereço? Porque ele vai te direcionar para o local mais próximo para votação, né? Num colégio eleitoral mais próximo. Você vai ter que levar os seus documentos básicos e vai fazer a coleta da biometria. Hoje, nós até estávamos conversando que tem muitas situações do título que já podem serem feitas pelo próprio celular, pelo aplicativo, pelo computador, né? Mas a coleta da biometria, esta é obrigatória ser, né, no cartório eleitoral da sua cidade. Doutora Daiane, a gente teve uma abstenção muito grande a nível da eleição municipal. Muitas pessoas deixaram de votar, né? Ou acabaram votando branco e nulo, não definindo, né, os seus candidatos, nem a vereador e nem a prefeito. E isso impacta realmente na vida das pessoas, porque uma parte decide por aquela parte que não foi votar. Mas a gente também teve títulos cancelados no município porque as pessoas acabaram não justificando, né? Exato, muitas pessoas em Caxias do Sul deixaram de votar na última eleição, acabou cancelando seus títulos, né? Não foram regularizar por outras eleições que não votaram ou que não justificaram. Quem justifica? São as pessoas que estão residindo em Caxias do Sul, mas que têm, né, o domicílio fixado eleitoral em outra cidade. Então, para você que mora em Caxias do Sul e tem residência aqui, em vez de justificar até o dia 6 de maio, você pode transferir o seu título para Caxias. Para quê? Para fazer bem para Caxias do Sul, mas também para poder votar e exercer o seu direito, que é fundamental, exercer o direito. E aquelas pessoas também que acabaram deixando de regularizar o seu título e votar, tiveram cancelamento e agora precisam regularizar. Então, existe esse momento, essa oportunidade até o dia 6 de maio para comparecer no cartório, ou quem tem a biometria cadastrada já pode acessar o aplicativo, que é o e-título. Ali você vai ter todos os dados, inclusive você, com esse aplicativo, você acessa a sua senha do GOV e você já consegue visualizar ali o que você precisa para regularizar, pagar as multas que incide quando você não vota. O exercício do voto, ele é muito importante ao brasileiro, né? Foi muito conquistado esse direito ao voto, então é fundamental, né, que todos consigam, né, pelo menos parte do número dessas pessoas consigam regularizar. E a outra dica, né, vereadora, é não deixar para a última hora. Isso mesmo, porque dá aquela muvuca, aquelas filas, né, no cartório que hoje em dia já são desnecessárias, porque agora eu até vi uma reportagem no Jornal do Almoço, onde tá bem tranquilo pro pessoal ir, né, o atendimento do cartório começa ao meio-dia, então tá bem tranquilo de ir até o cartório eleitoral. E muitas coisas, como a doutora Dani falou, já dá para fazer pela internet, somente se você não fez a coleta da biometria, essa precisa ser presencialmente no cartório eleitoral, mas as outras alterações, alteração de cadastral de nome, alteração de domicílio eleitoral, essa parte pode ser feita pela internet. E falando em Caxias do Sul, a gente teve 16 mil títulos cancelados. Por que acontece o cancelamento? Porque essa pessoa não votou nas últimas eleições e não justificou o seu voto. Mas aqui um alerta bem importante que a doutora Dani trouxe. Você pode, além de justificar, você pode transferir para o seu domicílio eleitoral e votar, escolher os seus candidatos a deputado estadual, federal, governador, senador, para que na próxima também já esteja aqui e defina, né, seu vereador e também o seu prefeito. Porque essas pessoas que acabam justificando os seus títulos, né, vai justificando o voto num ano, no outro ano, precisam de escola, precisam de UBS, precisam de estradas, precisam de várias questões que isso a gente só consegue através da política. Então a gente tem que escolher os melhores representantes para estar lá brigando pela gente, fazendo brigando até mesmo por essas conquistas, né, doutora Day? Uma informação importante que o cartório noticiou é novos locais de votação, né, também, esse ano em Caxias do Sul. Exato. Então, ó, fiquem atentos, eleitores. Teremos novos locais de votação na zona eleitoral 136, teremos na escola São Genaro, bairro Riolon, e a escola Edificare, no bairro Pio X. Na zona eleitoral 169, então teremos votação na escola Atiliano Pinguelo, no bairro Desorze, e na escola Aquilino Zatti, no bairro Bela Vista. É importante também, como a doutora Dani falou antes, baixar o aplicativo e-título para verificar o seu local de votação, porque às vezes a gente está delimitado para um lugar e alguém dessa zona pode ser direcionado para votar num novo local de votação. Então é sempre importante verificar, né, essa questão do seu título de eleitor, o local mesmo de votação.
Então, doutora Dani, além de fazer o título de eleitor, quem não tem, pode ser feito a transferência, né? Também a atualização de dados e a regularização das pendências. Mas vamos reforçar para o pessoal o dia para poder votar nessa eleição. Até o dia 6 de maio, quem precisar fazer novo título, atualização, recadastramento, regularização, até 6 de maio. Não deixe para a última hora. Isso mesmo. Agora a gente já viu algumas reportagens, né, da própria Justiça Eleitoral. A gente tem trabalhado também com a questão das escolas, né? Na Câmara a gente teve o vereador por um dia ano passado, demonstrando ali para as crianças a importância de falarem com os pais sobre votação, falar sobre política. Então é muito importante que essas pessoas, principalmente agora as nossas crianças, nossos jovens que estão no ensino médio, fazerem o título de eleitor, né? Quem tem 16 anos ou vai completar até o final do ano já pode fazer, já pode estar aí, ó, olhando, pesquisando os candidatos para estar votando nessas eleições. Também vamos estar falando o endereço do cartório eleitoral, ele fica ali na rua Garibaldi, bem no centro, né, no número 596, tá, pessoal? E tem os telefones também que a gente vai deixar aqui, é 51 3294 8000, 51 3294 8000. E lembrando que o atendimento do cartório eleitoral é do meio-dia até as 19 horas, das 12 às 19. Mas, como foi falado aqui, não vamos deixar para a última hora. Vamos lá fazer o título, regularizar. Se tiver que trocar o domicílio eleitoral, já faz a troca, para que as pessoas possam realmente votar na eleição e definir os rumos, né? Não só da nossa cidade, mas do nosso estado e do nosso país. Essa é uma daquelas informações que não podem ficar de fora do nosso podcast, né, doutora Dani? Porque o nosso podcast, informação é poder. E se você sabe que até dia 6 de maio que pode fazer o título, você vai lá, vai fazer o título, vai regularizar para poder votar nessa eleição. Porque você tem o poder nas suas mãos. Continue nos acompanhando no nosso podcast Informação é Poder.